E aí, todo mundo alimentado? Que maravilha, já que está todo mundo alimentado, vamos então para a nossa última reflexão dessa noite. Acho que eu vou falar sem o microfone, porque senão eu vou ficar... Misericórdia. Porque não tem a mesa para poder colocar o livro, aí eu vou ter que... A mesa, você quer que traz a mesa? Não precisa não. Não precisa trazer a mesa não. Mas todos vão conseguir me ouvir, né? Ok, vamos em Isaías capítulo 17. Isaías 18. Eu quero refletir com vocês na história de Isaías 18. Aqui em Isaías 18 nós temos o que acontece em Ezequiel 28, o mesmo que acontece em Isaías 14, o mesmo que acontece em Ezequiel 31, etc, etc, etc. Capítulos com uma história literal, né, como Isaías 14 ou Ezequiel 28, mas existe uma aplicação profética tipológica em cima da história. Por exemplo, Isaías 14 é a queda do rei de Babilônia, que tipificou a queda de quem? Ezequiel 28, a queda do rei de Tiro, que tipificou a queda de Lúcifer. Ok, se nós fôssemos estudar a maioria dos capítulos do livro de Isaías relacionado a nações, assim como o livro de Ezequiel, isso vai se repetir muitas vezes. Histórias que quando você olha de maneira superficial, parecem ser só história. Entretanto, quando nós colocamos a lupa, nós vamos ver que existe uma fervente movimentação relevante para os nossos dias. Aqui no capítulo 18 fala sobre a destruição da Etiópia. E aqui vai ser um breve estudo bíblico, então atentos. Ai da terra, leia o verso 1, que ensombreia com suas asas, que está além dos rios da Etiópia. Ok? Verso 2. Que envia embaixadores por mar, navios de junco sobre as águas, dizendo: ide mensageiros velozes, ide a um povo de elevada estatura, pele lisa, a um povo terrível desde seu princípio, a uma nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem. Então aqui nós estamos falando de uma nação alta, uma nação forte, uma nação poderosa, uma nação de pele lisa, ou pele brusida, como é que é? Alguma versão fala uma outra palavra, mas que remete a essa ideia. E nós não estamos falando aqui de uma pessoa que usa muito creme na pele. Nós estamos falando aqui de grandeza de caráter. Mas tenham em mente essas expressões: a um povo de elevada estatura e pele lisa, que está além dos rios da Etiópia. Verso 3. Vós, todos os habitantes do mundo, e vós, moradores da terra, quando se alvorar a bandeira nos montes, o verei, e quando se tocar a trombeta, o ouvireis. Ok, pergunta. Quando a Bíblia apresenta esta expressão, alvorar a bandeira num monte, o que a Bíblia está querendo ensinar? O que está acontecendo quando a Bíblia fala alvorar a bandeira no monte? Domínio. Vamos ver esse conceito bíblico, então. Olhem aí Isaías capítulo 5. Isaías 5, vamos ver quando a Bíblia emprega isso aqui, em que momento. Todos estão lá, Isaías 5? Versículo 26. E ele estabelecerá a bandeira para as nações que estão longe, e lhes assoviará para que venham desde a extremidade da terra, e eis que virão apressadamente e virão ligeiramente. O que está acontecendo aqui? A bandeira estabelecida nos montes para os que estão longe, e quando eles ouvirem o assovio, virão correndo, virão ligeiramente. Uma convocação? Nós estamos falando de uma convocação, alto clamor. Olhem essa ideia no capítulo 11, Isaías repete essa ideia em vários lugares. Isaías 11, todos estão lá? Verso 10. 11, 10. Antes do verso 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra há de encher-se com conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar.
Quando é que a terra vai estar cheia do conhecimento de Deus? No alto clamor. 10. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandartes dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. 11. E naquele dia e há de ser que naquele dia o Senhor tomará por sua mão para adquirir outra vez o remanescente disperso. O que é que está acontecendo aqui? Alto clamor. Verso 12. E levantará uma bandeira entre as nações dos desterrados de Israel, desde os 4 cantos da terra. Então, quando a Bíblia apresenta a ideia de que a bandeira está sendo fixada em cima de um monte, o que é que está acontecendo? O alto clamor. Alto clamor. Nós poderíamos ver muito mais textos, por exemplo, Isaías 49, Isaías 50, a 53, essa ideia 52 vai repetir novamente. Então, em vários lugares, a Bíblia vai apresentar uma bandeira sendo fincada no monte como uma representação do alto clamor. Voltem a Isaías. Ficou claro esse ponto para vocês? Ou vocês querem ver mais textos ainda? Querem ver mais textos ou não precisa? Tá bom, né? Já ficou claro. Ok. 3. Vós, todos os habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando alvorar a bandeira, então agora interpretem para mim, quando alvorar a bandeira ou quando o alto clamor acontecer nos montes, o verei, e quando se tocar a trombeta, o ouvireis. Verso 4. Por quê? Assim me disse o Senhor, estarei quieto. O que acontece no verso 3? Alto clamor. Agora o verso 4, porque assim me disse o Senhor. O Senhor fala, estarei quieto, olhando desde minha morada. Outra pergunta, vamos interpretar essa parte. A morada de Deus é onde? Ou a morada aqui de Jesus é onde? No céu. Agora vamos para a resposta dos profissionais. A morada de Jesus é onde no céu? No santuário. Então, quando ele diz assim que ele estará quieto na morada dele, é porque o que acabou aí? Acabou a intercessão, ele está quieto. Por isso que Ezequiel 8:18 fala, né? Gritar-me-ão aos ouvidos e eu não ouvirei. E ali é claro que é um fechamento clássico da porta da graça, em Ezequiel 8, né, 9, já é o juízo ali. Então, quando Jesus diz aqui que estaria quieto, olhando desde sua morada, é porque ele não estaria intercedendo. Estarei quieto, olhando desde minha morada, como o ardor do sol resplandecente depois da chuva. Ok, depois de qual chuva? Esse evento é depois da chuva. Chuva serôdia. Depois da chuva, como a nuvem do orvalho no calor da cega. Ok, o que é o calor da cega? A cega está eminente, a cega está ali. Então nós estamos falando de chuva serôdia, porta da graça, o calor da cega perto da vinda de Jesus. Por quê? Verso 5. Antes da cega, ou seja, antes de Jesus voltar, o fruto precisa estar o quê? Perfeito. Antes da cega, o fruto tem que estar perfeito. E passada a flor, as uvas verdes amadurecem. Então, com a foice, podará os sarnetos e tirará os ramos e os lançará fora. Serão deixados junto às aves dos montes e os animais da terra, e sobre eles veranearão. As aves da rapina e todos os animais da terra invernarão sobre eles. Agora o verso 7. Naquele tempo qual tempo? O tempo do alto clamor. Desses eventos finais todos aqui. Naquele tempo se trará um presente para o Senhor dos Exércitos. Qual que é este presente? Um povo de elevada estatura e pele lisa. Um povo terrível desde o seu início, uma nação forte e esmagadora. Então essa nação forte, poderosa, esmagadora vai ser dada de presente para quem? Vai ser dada de presente para Jesus. Ok. Quem é essa nação forte, esmagadora e poderosa que vai ser dado como um presente para Jesus? 144.000. Vamos continuar lendo agora. Cuja terra os rios dividem,
ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos. Sim, no Monte Sião. Então Jesus recebe esse presente onde? No Monte Sião. No Monte Sião. Então Jesus vai estar no Monte Sião depois de todos esses eventos, e aí vão chegar a ele e vão entregar a ele um presente. Ok, olhem Apocalipse 14 comigo. Vamos ver quem é o presente. Todos estão lá? 14? 14, 1. Verso 1. E olhei, e eis que o Cordeiro de Deus estava sobre o Monte Sião, e com ele os 144 mil. Então quem é o presente que vai ser dado para Jesus? Os 144 mil, as primícias da terra. O melhor vai ser dado para Jesus. Na pior época. Amados, então quantos aqui gostariam de ser esse presente? Amém. Ok. Vamos avançar nesse mesmo raciocínio para a mesma ideia por outros caminhos. Vamos a Sofonias. Lembra lá que da além dos rios da Etiópia estava essa nação? Sofonias, todos estão lá? Antes só vamos nos focalizar aqui em que tempo nós estamos. Um presente para o Senhor. Todos estão lá? Ok. Quando a Bíblia apresenta, só para a gente se contextualizar no que a gente está avaliando. Quando a Bíblia apresenta Jesus estando sentado, é sinal que existe o quê? Juízo. Que ainda tem graça. É sinal que existe intercessão. Por exemplo, Apocalipse 12, 5, né? E o Filho foi arrebatado para Deus e o seu trono. Romanos 8, 34, o qual está assentado à destra de Deus e intercede por nós. E aí, Hebreus 8, 2, e aí vai. Toda vez que Jesus é apresentado estando sentado, ele é apresentado intercedendo pelo seu povo, ou seja, ele ainda pleiteia por nós. Quando a Bíblia apresenta Jesus ficando de pé, é sinal de que ele vai cessar a intercessão. Por exemplo, Atos 7,56, quando o tempo de graça se fechou para a nação judaica, diz: e Estevão, fitando seus olhos no céu, viu o Filho de Deus de pé à sua destra. Por quê? Porque a porta da graça estava fechando para os judeus. Amós 9,1, Jesus também de pé em cima do altar, porque a porta da graça como nação tinha se fechado para Samaria e Israel. Capítulo 10, verso 1 diz que o Espírito de Deus se alçou do templo e se retirou. 586, quando Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor. Aí agora é claro que a aplicação maior, Daniel 12:1, e naquele tempo se levantará Miguel para julgar o seu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Então toda vez que a Bíblia apresenta Jesus colocando-se de pé, é uma evidência que ele não está mais intercedendo, ok? Sofonias 3, verso 8, portanto, espera-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para despojo, porque o meu decreto é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha ira. O que quer dizer ira? Outra palavra para ira. Pragas. Apocalipse 15:1, e vi 7 anjos voando pelo meio do céu com as 7 taças, pois nelas é consumada a ira de Deus. Ok, então ira, praga. E todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Então aqui nós estamos falando do momento em que Jesus estava prestes a se levantar. Se nós formos para outros contextos, por exemplo, olhem a Isaías. Jesus sempre é apresentado de pé, indicando juízo, ou fechamento da porta da graça. Capítulo 2. Isaías 2. Amém ou misericórdia? Vamos lá, gente. Isaías 2, então. Olha só. Isaías 2, 11. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será como todo o saber soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta
para que seja abatido, etc. Verso 19: e então os homens entrarão nas cavernas das rochas e nas covas da terra, do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele fizer o quê? Se levantar para assombrar a terra. Verso 21: e entrarão nas fendas das rochas, fugindo do terror do Senhor e da glória de sua majestade, quando ele se levantar para abalar terrivelmente a terra. Capítulo 3, verso 13: o Senhor se levantará para pleitear e pôr-se-á de pé para combater os povos. E aí nós poderíamos também ver vários textos mostrando essa ideia de que quando Jesus está sentado, Hebreus 1, Deus está colocando seus inimigos por escabelo dos seus pés. Escabelo é aquele negocinho que fica para segurar os pés. Então, Hebreus 1 fala que Jesus está sentado enquanto Deus está colocando os inimigos sob o escabelo do pé de Jesus. Quando este trabalho terminar, é só imaginar que tem uma pipoca debaixo do pé. Todos os inimigos estão debaixo do pé de Jesus agora. Aí o que ele faz? Se levanta. O ato de se levantar exerce o quê? Um peso em quem está debaixo. Isso se chama praga. Por isso que Isaías 63 diz: quem é este que vem com as vestes tintas de sangue de Bosra? Não é ele que pisou sozinho o lagar? Quando Jesus põe-se de pé, é um sinônimo de juízo. Ok? Isaías 3:13. Voltem a Sofonias. Sofonias, todos estão em Sofonias? Então aqui em Sofonias nós estamos falando de um período em que Jesus está prestes a se levantar para destruir os povos ímpios. Olha só, capítulo 2 de Sofonias, verso 1. Congregai-vos, sim, congregais-vos, ó nação não desejável, antes que o decreto produza o seu efeito e o dia passa como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia do Senhor. Nós estamos falando aqui da ira, ou seja, a praga está para vir. O decreto aqui nós podemos fazer uma aplicação para o decreto dominical, não de morte, porque a porta da graça ainda está aberta. Verso 3: buscai ao Senhor vós todos os mansos da terra, que tende posto por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão. Por quê? Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. O livro Primeiros Escritos 280, a irmã White, se referindo ao selamento, ela fala: vi que Deus estava estendendo uma cobertura sobre o seu povo, se referindo ao selamento. Então, o selamento protege o indivíduo quando as pragas forem aplicadas. Nós temos um exemplo disso na Bíblia. Lá no Egito, todos aqueles que seguiram as orientações e pintaram os umbrais da porta com sangue foram protegidos. Então, agora no final vai ser a mesma coisa. Aqueles que tiverem o selo do Deus vivo não sofrerão as pragas. Então, aqui em Sofonia nós estamos assim, intimamente ligados e conectados ao tempo do fim. A irmã White fala que os profetas menores escreveram mais para os nossos dias do que para os seus dias. Ela fala isso, que os profetas menores escreveram mais para os nossos dias do que para os seus dias. Ok, vamos lá agora avançar no objetivo aqui. Capítulo 3, verso 10. Qual é a frase que eu falei para ficar na memória lá do outro texto? Da além dos rios da Etiópia. Ó, a expressão aparece aqui de novo, ó, 3:10. Da além dos rios da Etiópia. A mesma expressão. Eu acho que Isaías e Sofonias ficaram trocando informações. Da além dos rios da Etiópia, meus zelosos adoradores, que constituem a filha dos meus dispersos, me trarão sacrifício. Então repete a mesma expressão, mas agora em vez de falar de um povo elevado de estatura e pele lisa, fala sobre zelosos adoradores. Mas geograficamente, dentro do panorama bíblico, estão no mesmo lugar. Então logo pode ser que seja o mesmo povo. Verso 11. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com as quais te rebelastes contra mim, porque então tirarei do meio de ti
os que exultam na soberba, e tu nunca mais se ensoberberás no meu santo monte. Novamente aparece a ideia do meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo manso e pobre, e eles confiarão no Senhor. O remanescente de Israel, que aqui seria o mesmo que os zelosos adoradores, o remanescente de Israel não comete iniquidade, nem profere mentira, e nem se achou engano na sua boca. É a mesma expressão que nós encontramos em Apocalipse 14, verso 5. Então nós estamos falando de um mesmo povo, com as mesmas características, em dois livros diferentes aqui. Capítulo 3, verso 15. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo, o Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Tu não verás mais mal algum. Verso 20. Naquele tempo vos farei voltar. Naquele tempo vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando fizer voltar vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Eu quero complementar essa ideia aqui com Zacarias. Olhem aí comigo, Zacarias. Zacarias capítulo 14. Irmãos, o que eu estou querendo que nós vejamos aqui é que nesses últimos dias Deus tem a necessidade de levantar um povo. Um povo que vai estar disposto a estar de pé na brecha. Um povo que vai estar disposto a colocar o seu rosto em seixo. E a Bíblia fala que esse povo vai ser um povo terrível. E é claro que ali não é terrível de maldade, é terrível de grandeza, de força, de coragem. Vai ser um povo terrível, mas ao mesmo tempo, como diz Sofonias, vai ser um povo também humilde. Um povo pobre, até pesquisei aquela palavra, ele não é pobre de pobreza, é pobre no sentido de simplicidade. Ou seja, vai ser um povo que as pessoas vão olhar e falar assim, poxa, mas esse povo aí, essas pessoas... Pois é, então é nesse sentido de simplicidade. Por quê? Porque o poder não está na eloquência. Eles não falam, por exemplo, que Fernando Henrique Cardoso foi um dos grandes oradores aí da atualidade na sua época, e hoje não tem aí grandes oradores, Sérgio Cortella, Leandro Carnal, o professor Pondé, entre outros aí que são grandes oradores, e falam sobre coisas éticas e coisas morais, mas por que não toca o coração? Porque, na verdade, o poder não está na retórica, o poder não está no conhecimento, o poder está na vida. Eu me lembro que uma vez foi um pregador lá no IEST e ele fez um sermão muito simples. E as pessoas choravam e falavam, nossa, como que é isso? E eu pensei, meu pai, está tocando meu coração. E foi muito relevante, mas era simples. E como foi um sermão curto, eu anotei todos os textos, ouvi depois da gravação e reproduzi o mesmo sermão. Com uma diferença, ninguém foi tocado. Todo mundo ficou normal, ninguém chorou, ninguém falava glória a Deus e aleluia. Eu falava, poxa, tem alguma coisa de errado. Eu falei praticamente quase tudo que ele falou, eu não tenho um problema assim em reter coisas na memória. Falei, poxa, mas é claro, eu jovem, começando, e hoje eu sei que o que na verdade faz o coração queimar não é complexidade ou profundidade de raciocínio, é vida entregue no altar de Jesus. Percebam, quando Jesus caminhava com os 2 discípulos a caminho de Emaús, Jesus fez o que ali demais? Nada. Ele citou um ou outro texto das Escrituras, explanou aquele texto ali, que a Bíblia até relata de maneira simples, mas o que aconteceu com o coração daqueles homens? Ardia. O coração deles ardia. Então, quando a gente olha para a qualidade dos mensageiros finais, não devemos esperar ver aquelas coisas assim estonteantes, aqueles homens que até o terno brilha igual purpurina, não vai existir isso. Vão ser homens simples ou não simples, mas homens que estão aprendendo aos pés de Jesus. E esses homens vão falar e o coração das pessoas
vai aquecer e vai aceitar a mensagem. E nós temos uma responsabilidade diante disso. Isaías 14, verso 12. E esta será a praga com que o Senhor ferirá. Zacarias 14. Eu falei o quê? Isaías. Zacarias 14, 12. E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá nos seus olhos, estando de pé, e a sua língua apodrecerá na sua boca, etc. Aqui vai começar a descrever a ação da primeira praga, que foram aquelas chagas e aquelas feridas graves que vão acontecer. Eu quero avançar para aquilo que é mais a nossa responsabilidade. Verso 16. E acontecerá, nós estamos falando agora das pragas, né? E acontecerá que todos os que restarem das nações, de todas as nações, que virão contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei e Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Quem celebrava a festa dos tabernáculos no passado? Os judeus, né? O povo de Israel. E o texto diz que eles deveriam seguir adorando na festa dos tabernáculos. Hoje, no ciclo festivo judaico, nós estamos justamente vivendo no período da sexta festa, que é a festa da expiação, as outras já passaram. Então, para o futuro ainda resta a festa das trombetas, dos tabernáculos, que a gente acredita como adventistas que se cumpre quando Jesus volta, né? Inclusive tem até os 7 dias de viagem para o céu, etc. Então, é uma festa que está no futuro. Mas aqui diz que os judeus deveriam continuar subindo para adorar em Jerusalém. É claro que isso aqui agora temos que trazer para os nossos dias, e é simbólico, porque as pragas já estão caindo. Estamos já no finalzinho de tudo. Verso 17. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei e Senhor dos Exércitos, não virá sobre eles a chuva. Se nós estamos falando do tempo do fim, qual chuva seria essa? Vocês podem até olhar o capítulo 3, verso 1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém. Chuva abundante. Chuva serôdia. E se... O se é o quê? Condição. E se a família dos egípcios não subir, porque a família dos judeus não subiram, então eles não vão ter o exemplo. E se a família dos egípcios não subir, nem vier adorar nesse lugar, né? Não virá sobre eles a chuva, virá sobre eles as pragas. Irmãos, trazendo isso para a nossa realidade hoje, esse texto indica que o derramamento da chuva serôdia começa a ser derramado sobre quem primeiro? Sobre a igreja. Sobre a igreja. E se a igreja não recebe, quem também não recebe? Os gentios, os de fora. Então, como povo remanescente, nós temos uma responsabilidade muito grande, que é preparar o terreno para os que vão vir de fora. Mas nós mesmos precisamos estar preparados para recebermos a chuva serôdia e aí sim dar o alto clamor, e os que estão fora, seguindo este nosso exemplo, também receberão. Mas se nós não recebermos, eles também não vão receber. Ou seja, talvez nós, como povo de Deus, estamos atrasando a experiência daqueles de fora que já estariam prontos. Porque existem muitas pessoas hoje que estão nas diferentes denominações que já estariam prontas para receber a chuva serôdia, mas esse processo vai ser desencadeado através do povo de Deus. Então é necessário, meus irmãos, que busquemos revelar as virtudes que a palavra diz que precisamos revelar, a fim de que isso comece. E nós sabemos que não serão todos que vão desfrutar da bênção de receber a chuva serôdia. O Eventos Finais tem um texto que diz que muitas pessoas vão receber sentado aqui no banco, e a pessoa que está do lado não vai receber. E vai falar ainda que a pessoa é fanática, como diz 120 do Eventos Finais, que a pessoa é fanática. Não reconheceria eu, estou há tantos anos na obra, a manifestação do poder de Deus? Então, nós precisamos buscar forças todos os dias para que o Espírito
Espírito Santo seja derramado na nossa vida. E uma vez que o Espírito Santo seja derramado na nossa vida, isso vai abrir o precedente para que outros também participem da mesma bênção. E assim, os últimos eventos aí vão acontecer e Jesus poderá voltar. Eu sei que tem muita gente que fala que Jesus volta em 2027, 2000 não sei quanto, 2000 não sei quanto. Eu não sei. Eu só sei que Jesus volta o dia que ele tiver gente para levar para o céu. Porque enquanto não tiver gente para levar para o céu, ele vai ficar lá em cima esperando. Ele vai ficar esperando. É por isso que ele não espera mais numa data profética. 44 foi o último momento profético. Agora ele espera em quem? No povo. Ele tem um reino. E um reino precisa de quê? Súditos. Então, enquanto ele não tiver súditos, não tem como voltar para buscar. A hora que tiverem súditos, Jesus volta e resgata os seus súditos. Mas os súditos do reino de Deus precisam qualificar-se onde? Aqui na terra. Severino, só te interrompendo um pouquinho. A festa das cabanas, nesse caso, de acordo com o contexto aqui, não pode ser na volta de Jesus. É um evento anterior ao recebimento da chuva. Aqueles que não forem à festa das cabanas não receberá a chuva. O que seria a festa das cabanas? Seria a convocação para o alto clamor, participar do alto clamor? Então, é o que Imote fala, né? Que deveria ter no nossos encontros o espírito que existia naquela festa. Porque quando se fazia a festa das cabanas, por exemplo, Israel era como se tivesse deixado tudo, e deixava mesmo. Eles saíam do conforto do seu lar e tudo, isso aqui não nos pertence mais. E tinha essa experiência, é justamente esse período de deixar tudo, abandono de tudo, para poder proclamar a mensagem. Para poder proclamar a última mensagem que vai ser dada. Então, meus irmãos, eu espero que Jesus possa abençoar a cada um aqui presente. Nós passamos aí algumas horas juntos e realmente o tempo passou muito, muito rápido. Até eu mesmo fiquei bastante surpreso, porque a gente começou 3 horas, 3 e um pouquinho, e já são 10h15. E foi muito bom que não ficou aquela coisa cansativa também, né? Pelo menos para mim, mas eu acho que não estou vendo tantos rostos assim cansados. Foi bastante suave, né? E eu penso que vai ser uma bênção também para a gente começar aí uma nova semana fortalecidos. O nosso objetivo é novamente, não sei quando, mas marcar para a gente fazer uma vigília novamente. Talvez numa próxima vez a gente pode fazer durante o dia, de sábado, sei lá, começando 9 ou 10 horas e indo até a tarde. A gente faz um junta-lanche daí. Ou a gente faz um lanche igual esse daí mesmo. Até sobrou banana ali, ó. Mas eu acho que seria importante, porque esses momentos que a gente passa junto assim, dá para falar mais livremente acerca da palavra de Deus. A gente pode passar tempos em oração também. Enfim, eu penso que para todos os efeitos é sempre, sempre uma bênção. Então nós teríamos que organizar para quem sabe ainda nesse semestre ou no outro semestre a gente marcar para ter mais um breve momento desses juntos. Amém? Fazer lá em Guarulhos também, a gente faz na casa de cada um, é só marcar a agenda. Vai ser bênção. Vamos cantar mais um hino? O 427? Mais perto quer estar?